Agora, pessoal, olhando mais um pouquinho para a nossa política aqui, aliados do presidente do Senado, e agora 5h30 da tarde em ponto, eu preciso chamar o break aí para o pessoal da rádio. Espero vocês daqui a pouquinho, hein? Não saiam daí, é rapidinho. Nas outras plataformas, seguimos e os aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avaliam que a provável candidatura dele ao governo de Minas Gerais deve ter um apoio do presidente Lula e também do PT. As próximas eleições aos governos dos estados serão em 2026. Pacheco já está começando algum tipo de costura que seja interessante para ele lá em Alessandro Azzoni? Certeza. O fato de ele já criar algumas situações que de uma certa forma, criam alguma instabilidade para o presidente Lula, como a questão da própria questão da reeleição, eu já acho que isso é um caminho para ele puxar uma questão de articulação para a sua candidatura. Então, eu crio a dificuldade, dou uma travada, fica explícito essa travada, justamente falando assim, eu vou paralisar, eu vou conduzir como você está me pedindo, mas eu quero o seu apoio. Então, eu acho que nesse ponto está muito evidente a jogada do Pacheco. O Pacheco já teve uma certa decepção, porque ele queria ter sido indicado ele para a questão do Supremo, mas não foi. Então, agora ele vai articular com a questão da candidatura, está muito evidente como ele faz. Ele cria uma dificuldade para poder ser o saneador da dificuldade para conseguir o apoio. Então, isso ficou muito claro e evidente. Eu acho que isso já está mais do que pactuado, ficou muito visível nessa semana, como foi a condução dos trabalhos, como ficou essa questão das pautas que ele puxa, que criam estabilidade para o governo, e depois ele pede o apoio. Então fica uma coisa assim, se eu estou fazendo uma situação que eu vou deixar em confronto, que eu vou ter uma instabilidade para o governo federal e ao mesmo tempo eu conto com o apoio dele, só pode ter uma jogada por trás. Gente do céu, haja remédio para lidar com a ansiedade, né? Porque a gente nem entrou em 2024, nós já estamos falando da galera de olho lá em 2026, né? Olha, o medicamentozinho ali está sendo necessário aqui nesse momento. Agora, Rodrigo Pacheco, há também uma percepção na estratégia dele, que é o lance de protagonizar propostas polêmicas envolvendo vários outros poderes, então a questão da reeleição, as limitações ao Supremo Tribunal Federal, justamente nesse momento em que se aventa a possibilidade dele estar como um grande protagonista candidato em 2026, né, Nelsinho? É porque não tem como alcançar o protagonismo a não ser com pautas polêmicas. Uhum. Então, se ele pauta uma proposta que vai mexer de certa forma com o STF, ele vai virar notícia, vai ter o seu nome, a sua imagem cada vez mais repercutida. E assim como a questão da reeleição, assim como a crítica que ele fez ao fundo eleitoral, e foi o grande protagonista, como o Ale estava falando, da sessão no Congresso Nacional que promulgou a reforma tributária, ele está se cacifando do ponto de vista da imagem, da divulgação, para esse cenário de candidatura ao governo do estado de Minas Gerais em 2026. Só que ele começa muito antes, aí estava falando de ansiedade, sim, porque lá ele tem uma barreira antecedente, que é vencer uma espécie de prévia com o Calil, que é outro cara que tem o interesse de disputar pelo PSD o governo de Minas Gerais. Então ele precisa estar, neste primeiro momento, já agora, numa condição de ser um candidato mais viável que o outro que já foi candidato. Então ele precisa disso também. E é claro que vai precisar não só do apoio de alguém como o presidente Lula, mas principalmente do Gilberto Kassab. E aí o apoio do Lula é muito mais importante para convencer o Kassab de que o candidato seja o Rodrigo Pacheco. Vamos lembrar que hoje o Calil é muito mais próximo do Lula do que o Pacheco. Tem esse detalhe aí, então talvez ele esteja de fato pensando nisso, em criar mecanismos, como o Ale estava dizendo, para se aproximar do Lula, seja por pressão, seja por negociação, seja pelo que for, para ser esse nome do PSD na disputa do governo do estado de Minas. Gustavo Segre, a negociação começa agora, a costura começa agora para a coxa ficar pronta lá na frente? É muito tempo. Para mim, o marco temporal, o plano temporal, não favorece o Pacheco, porque ele vai sair da presidência do Senado e, consequentemente, dos holofotes em 2024. Uhum. De 2024 a 2026 são 2 anos em que ele vai estar um pouco no ostracismo, salvo que ele propõe algumas pautas, mas que não o colocam na primeira linha da câmera da televisão ou do microfone do rádio. Mas aí tem outra questão. Me parece muito cedo buscar o apoio de um presidente no primeiro ano de mandato, em que não sei se aqui em 2026 o apoio dele possa ser tracionador de votos. É verdade. E se não? Ter o apoio do PT, eu não sei se seria bom para hoje ter, em função de uma candidatura de 2026.
talvez esse apoio do PT seja melhor escondido em 2026, dependendo do governo do PT. Principalmente se o Zema for candidato, né? Porque daí o Zema sai com muito mais apoio em Minas do que propriamente o PT. Tem esse detalhe também. E aí vai depender também quem será o candidato do Zema para a sua sequência. E vai ter um peso muito forte, porque o Zema, pelo menos até agora, está tendo uma boa avaliação das pessoas, inclusive ganhou por ampla margem a sua reeleição. Me parece que saiu muito antes e talvez tenha queimado essa largada se fosse uma corrida de cavalos.